Meus lindos, vocês estão me ouvindo? Todos bem? Hoje, desde cedo, que de alguma maneira eu fui convidado a refletir sobre a mensagem do Cristo. Mais cedo estava eu junto a alguns colegas da faculdade, exercendo um trabalho que nós fazemos frequentemente nos hospitais, levando aos enfermos momentos de despressurização. Uma palavra de fé, uma força, um apoio psicológico de alguma maneira a quem precisa. Então hoje a gente teve uma das grandes lições, uma lição que Jesus já havia nos passado. Adentramos várias alas, vários setores, com exceção de um. Leitos integrais são leitos para indivíduos que estão portando algum transtorno de ordem mental e que por muitas vezes ficam isolados e amarrados em razão do seu estado. Fizemos todas as áreas, não fomos nesse leito específico, porque havíamos recebido instruções de que não deveríamos ir até lá. Eis que no final de toda a nossa atividade, chega um trabalhador do hospital e diz assim: professor, tem um paciente que queria muito que vocês fossem lá. E eu disse: vamos, qual que é a sala? Ele disse: a sala tal. E fomos andando, e detalhe, era um rapaz que estava amarrado na cama em razão do seu transtorno. Então lá adentramos, fizemos o nosso trabalho, cantamos, louvamos a Deus e levamos alguma mensagem de suporte. E então fica claro a mensagem de Jesus quando fala que Ele veio, Ele vem, Ele está aqui para quem precisa. A saúde para o enfermo. Hoje a gente fala sobre felicidade. E a felicidade vem para quem necessita buscar. Essa felicidade que a gente de alguma maneira cria utopicamente e que à luz da doutrina espírita precisa ser mais bem trabalhada. Estou aqui com os meus livros, assim como todo bom professor faz. Então, o convite hoje é pensar sobre felicidade. E falar de felicidade é falar sobre ponto de vista. Isso porque cada um carrega em si a essência daquilo que me traz felicidade, ou pelo menos o modelo ao qual deveríamos seguir a sermos felizes. Entretanto, na noite, a gente executa a discussão de felicidade à luz da doutrina espírita, tentando entender qual a proposta espírita cristã para vivermos ou para nos aproximar dessa felicidade. E para tal, eu trago aqui comigo alguns grandes nomes discutidos dentro da doutrina. Eu começarei com Joana de Ângeles, seguirei para o Evangelho segundo o Espiritismo, com toques do Livro dos Espíritos, e como muito propício que é, estamos chegando próximo ao final do ano, e o final do ano sempre me remete a Jesus. Bom, mas falar de Jesus é uma meta quase que impossível. Então eu extraí um trecho de um dos livros mais belos que fala sobre a conduta de Jesus aqui na Terra, que é o livro Boa Nova. Então eu vou trabalhar com esses 4 elementos para que a gente possa refletir na noite de hoje o que é felicidade, ou como alcançar essa felicidade, tá? Então vamos começar aqui
O livro Desperte e Seja Feliz, de Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, tem uma mensagem muito linda que eu gostaria de conversar com vocês, porque ela está atrelada a uma parte do capítulo do Evangelho que fala sobre felicidade, e lá começa assim: a luz brilha mais quando a escuridão predomina, o medicamento destina-se ao enfermo, a água fresca sacia a sede, o pão generoso vence a fome. A felicidade, portanto, vem a todos nós que estamos nessa ânsia de buscar essa felicidade, porque no fundo não a conhecemos na sua magnitude máxima, na sua plenitude completa, mas estamos no processo, e há caminhos que podem favorecer e nos aproximar dessa felicidade. Então continua dizendo aqui que é natural que num planeta em processo de depuração exista predominância do desequilíbrio. É o que nós estamos vivendo hoje. O nosso plano vive uma predominância de desequilíbrios, de angústias. E é natural que em um ambiente ao qual predomina a não felicidade, a não alegria, mas a necessidade de melhoramento, estejamos sempre postos a testes e circunstâncias desafiadoras à nossa vida. E portanto, da violência do prazer enlouquecedor, da destruição. Nós vivemos hoje a busca do prazer, todos nós. Nós sempre precisamos, de alguma forma, algumas vezes menos nociva, outras vezes mais nociva, buscar o que a gente chama de tamponamento do sofrimento. Então assim, sofrer não é legal, ninguém quer sofrer, e para não sofrer, vamos buscando nesse mundo os elementos que dele a gente pode extrair para minimizar esse sofrimento, para nos tornarmos indivíduos que em algum momento sentimos prazer. E aí nós podemos observar que muitos desses nossos deslizes vêm ao passo dos nossos desequilíbrios íntimos. Então são as viciações, o sexo desmedido e por aí vai, buscando sempre nos isentar do sofrimento e de alguma maneira vivenciar momentos de alegria temporária, de prazer temporário, sem se perceber que talvez esse caminho não seja o caminho mais propício à construção de um lar íntimo que nos imputa de fato a felicidade. Afinal de contas, nós enxergamos no mundo diversos indivíduos possuidores das mais diversas riquezas que apresentam-se ora felizes, ora infelizes. Então ela diz: o futuro, no entanto, desenha-se assinalado pelas realizações enobrecedoras, quando não mais haverá crime ou hediondez, aberração ou vício, maldade ou desgraça. Então aqui ela fala: o futuro, no entanto, desenha-se assinalado pelas realizações enobrecedoras. Quem será responsável por essas realizações enobrecedoras? Aqui ela está falando: o mundo ainda é de dor, a predominância ainda é essa, mas lá na frente esse mundo se transformará num mundo feliz, através das ações enobrecedoras. Adivinhem a quem será chamado a construir essas ações enobrecedoras? Nós. Eu gosto muito de uma fala que diz que Deus ajuda, Deus dá. Mas a verdade é que aqui na terra, muitas vezes, Ele precisa de assistentes, e o assistente somos nós. Nós somos a mão de Deus em auxílio do próximo, em auxílio dos mais necessitados, dos enfermos, dos que se encontram nos cárceres, sejam eles físicos, sejam eles psíquicos. A construção de um mundo feliz parte também a responsabilidade de nós,
no momento que nós trabalhamos a si mesmo, os nossos pensamentos, as nossas construções, aquilo que nós desejamos de fato. Todos nós queremos viver um mundo feliz, todos nós gostamos de viver numa casa limpa, asseada, bonita, agradável, mas será que estamos fazendo o nosso papel de assear essa casa, de limpar essa casa, de organizá-la, cada um ao seu tempo, cada um ao seu modo? Será que estamos saindo da nossa zona mais própria do conforto e exercendo aquilo que precisa ser exercido para que sintamos o dever cumprido com a construção de um mundo melhor? Ou será que só estamos desejando e esperando que as coisas aconteçam? Muito bem, ela segue dizendo: os espíritos que ora habitam a terra passam por testes seletivos da qualidade moral. Todos nós estamos passando por testes seletivos acerca da nossa qualidade moral, acerca das nossas virtudes. Será que estamos desenvolvendo a paciência como precisamos desenvolver? Será que estamos desenvolvendo a caridade como devemos desenvolver? Será que estamos desenvolvendo a benevolência, a beneficência como deveríamos trabalhar? Convite para isso recebemos constantemente quando entramos no nosso lar. Jesus já falava para a gente. A doutrina espírita explica: nós estamos no lugar que deveríamos estar, no momento que deveríamos estar, com as pessoas que devemos estar. Então é lá onde há a possibilidade inicial de trabalho com aqueles que nós amamos e outros que nem tanto assim amamos, mas que estamos juntos de alguma maneira. Há um vínculo criado, seja no trabalho, seja no círculo das amizades, seja de fato na família que nós construímos e algumas que a gente nem escolhe. Pois bem, ou ao menos não conscientemente, né? Mas aceitamos. Então aqui ele diz: os bons prosseguirão, os maus aguardarão em outros planos, onde se modificarão para o melhor. Tua harmonia, a sua, a minha, é necessária desde hoje para diminuir o tumulto e o caos. Eu adoro isso, porque assim a gente não se acha bom o suficiente para fazer grandes ações, mas aí a nossa harmonia, manter-se harmônico, manter-se em equilíbrio, orar e vigiar, é uma tarefa que cabe a cada um de nós, e nós podemos exercer isso diariamente. E será que, e aí eu jogo a pergunta, será que exercendo essa atividade do orar, do vigiar, do manter-se atento às nossas imperfeições, buscar melhorá-las, será que isso nos traz algum sentimento de alegria, de felicidade, de coerência com o que nós desejamos ser ou o que nós gostaríamos de ser? Um dia seremos anjos, não é assim? Seremos mesmo. E o trabalho começa agora, desde esse momento. Na verdade, já começou há algum tempo atrás. Estamos no processo. Muito bem, começa desde agora a tua transformação interior, optando pelo sacrifício, ação elevada, bem sem limite. Intentando essa operação, manter-te-ás em harmonia, como instrumento dócil nas mãos de Deus. Quando nós estamos reconectados ou conectados com quem nós somos, quando nós nos assenhoramos de nós mesmos, quando nós reconhecemos a nossa essência divina, quando reconhecemos que somos filhos de Deus e que carregamos dentro de cada um de nós habilidades divinas, nós estamos prontos para viver e seguir, para sermos as mãos de Deus dentro das circunstâncias que nos chegam. Você já viu alguém se afastar das suas origens e não se perder? A nossa origem é divina. A gente por muitas vezes se percebe carne, quando em essência nós somos espíritos.
Ao menos essa é a proposta. Somos espíritos vivendo um momento encarnado, acelerando o nosso processo de melhoramento. Poderíamos evoluir, virtuar-se no plano espiritual, mas aceleramos o processo vindo a este mundo, que é um mundo ainda em processo, passando por algumas dificuldades, buscando nos melhorar cada vez mais, e quando retornamos, talvez tenhamos corrido um pouco mais nesse processo de virtuação. Então está nas nossas mãos, meus irmãos. Isso aqui é Joana falando, e aí a gente pula para o Evangelho, capítulo 5, item 20, quando ele fala: a felicidade não é deste mundo. E lá ele fala que nós olhamos muito a grama do vizinho, achando que essa grama, porque é mais verde, ela é melhor do que a nossa. Hoje o mundo é conectado. Hoje nós utilizamos o recurso da internet ao nosso favor, e algumas vezes nem tanto assim, mas nós estamos à mercê das grandes riquezas materiais que são constantemente impostas a nós. Então nós olhamos beleza, nós olhamos poder, nós olhamos riqueza, e algumas vezes a gente gostaria de trocar de lugar. A gente queria, talvez não deixar de ser assim, mas gostaria de ter um pouco mais de recurso, um pouco mais de saúde, um pouco mais de juventude, um pouco mais de poder, e por aí vai. É normal, faz parte da experiência humana. Estamos em processo. Entretanto, o Evangelho fala, mesmo que tivéssemos riqueza, poder, juventude, todas reunidas, ainda assim carregaríamos os nossos momentos de infelicidade, de dor e de sofrimento. Então não é porque o outro se encontra em condição diferente a mim que é mais feliz. Todos nós conhecemos grandes personalidades que viveram ou que vivem circunstâncias calamitosas, e quando essas circunstâncias acontecem, aí a gente diz assim: eu não queria estar na pele dele, é melhor a minha vidinha mesmo. Cada um ao seu modo, cada um em seu momento, carregando as construções e os desafios que a vida impõe. E aí eu fico pensando onde é que tudo isso tem a ver com a felicidade. Bom, precisamos saber o que é felicidade, ou onde encontrar essa felicidade. Eu gosto muito da alegoria do GPS. O GPS lhe leva a qualquer lugar. Eu mesmo já botei no GPS em busca da felicidade, para ver se ele me levava para o lugar que é feliz. Mas aí ele me pede também, apesar que ele me encontrou, mas ele sempre me pede assim: onde você está? Me dê a sua localização. A gente precisa se reconhecer, a gente precisa saber onde está, a gente precisa saber o que é a felicidade para que a gente possa chegar lá. Senão não adianta de nada, vira utopia. Eu quero ser feliz, é mesmo? O que é que você está fazendo? Eu não sei. E o que é ser feliz para você? Também não sei. Deve ser ter dinheiro, riqueza, poder, juventude. E segundo a doutrina espírita, isso aí não nos leva à felicidade. Muito bem. Então tem um tópico mais para frente que ele fala assim: assim pois, os que pregam que ela é a única morada do homem e que somente nela e numa só existência é que lhe cumpre alcançar o mais alto grau das felicidades. Ele está falando das pessoas que acreditam que essa vida é a única vida que nós viveremos. Ele não está levando em consideração a existência eterna que todos nós carregamos. Então, para essas pessoas que acham que nasceram hoje e que vão morrer logo mais e nunca mais terá nada, é o momento de buscar todas as felicidades possíveis que a sua natureza comporta. Tanto iludem-se quanto enganam os que escutam, visto que demonstrado está pela experiência arquissecular que só excepcionalmente este globo apresenta as condições necessárias à completa felicidade do indivíduo. Entender, como Joana falou, que nós estamos em um mundo ainda carregado de provas, de vícios, nos faz pensar
que essa felicidade pura e absoluta que nós tanto desejamos ainda não é condição a nós, porque existem condicionantes, fatores diversos que implicam em sermos completamente felizes. E aí o livro dos Espíritos vai falar para a gente, lá no capítulo que discute sobre penas e gozos terrestres, quando na pergunta 920, Allan Kardec pergunta: o homem pode gozar sobre a terra de uma felicidade completa? Podemos nós termos a felicidade completa? Então aqui já vai uma lição, nós ainda não sabemos o que é felicidade completa, e o mais perto que nós nos aproximamos da felicidade ainda não é completa, então deve ser realmente maravilhoso essa felicidade completa. Um dia eu desejo senti-la, por ora não estamos ainda nesse patamar. Entretanto, ele fala, não cabe o homem gozar sobre a terra de uma felicidade completa, visto que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Se nós estamos aqui para provar ou para expiar, como que nós queremos ser completamente felizes, eternamente felizes? Não dá. É óbvio que ninguém nasceu para sofrer. Sofrimento, já diziam os Espíritos, é opcional. A dor não, a gente sente dor, mas a gente sofre se a gente não tem de fato guardado em si a significância ou o propósito que nos fortalece e que nos dá força para continuar diante da dor. Então nós sofremos porque falta sentido à vida. Então de fato nós não teremos essa felicidade completa, mas ele complementa dizendo: mas depende dele amenizar seus males e ser tão feliz quanto se pode ser sobre a terra. Então olha que beleza, dá para ser um pouquinho feliz. Não dá para ser feliz como Jesus, mas dá para ser feliz, já está de bom tamanho. Agora, como ser feliz? Então ele pergunta lá, dando sequência, na pergunta 922, a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta a felicidade de um, faz a infelicidade do outro. Entretanto, existe medida de felicidade comum a todos os homens? E aí os Espíritos respondem: para a vida material é a posse do necessário, para a vida moral é a consciência tranquila e a fé no futuro. Dá para ser feliz. Se os Espíritos falam que o que nos limita a ser felizes é não termos o necessário para viver, olha que bênção que muitos de nós estamos. Nós temos o necessário à vida, nós temos o que comer, nós temos onde dormir, nós temos a quem amar. É maravilhoso ser amado, mas é melhor ainda amar, porque então sentimos amor. E eu acho que cada um aqui guarda no fundo do seu coração alguém pela qual vale a pena amar. Então temos o que comer, temos o que vestir, temos onde dormir, temos a quem amar. Do ponto de vista físico, já completamos o necessário. Do ponto de vista moral, é preciso ter a consciência tranquila. A consciência tranquila vive dentro das nossas leis divinas. A consciência, ela é um termômetro acerca daquilo que nós estamos fazendo, quanto nos aproximar ou nos afastar da nossa essência. Então, se tivermos a consciência tranquila, que estamos no processo de identificação dos nossos defeitos, que estamos buscando construir, melhorar, fazer, trabalha, seja um bom trabalhador. É mãe, seja uma boa mãe.
é filho, seja um bom filho. Ter a consciência tranquila que estamos exercendo os nossos papéis, as nossas atividades, como deveríamos executar. Somos tios, sejamos bons tios. Somos irmãos, sejamos bons irmãos. A consciência nos fala o que é bom, o que é bem e o que não é bom e mal. Então sabemos distinguir e temos a opção de vivenciá-la. Por último, a fé. Esse elemento que é fortalecedor às nossas vidas. Viver sem fé é viver sem chão. Todo vento me machuca, porque todo vento me desvia. Viver com fé é entender que o caminho pode até ser tortuoso, mas eu estou firme, caminhando na certeza de que amanhã eu estarei em outro patamar. Fé em Deus, fé no Cristo, fé nos bons espíritos, fé nas boas ações e fé em nós mesmos. Acreditar que somos filhos de Deus e que temos a capacidade de viver, de vivenciar, de sobreviver, de passar, de transpor as barreiras e as dificuldades que chegarão. Se todos nós, de alguma maneira, nos aproximarmos desse item, deste momento, nós temos o básico para sermos felizes. Será que dá para ser feliz? Será que a gente consegue encontrar em nós aquilo que está faltando dentro desse regramento para que a gente seja de fato feliz? Voltando para o Evangelho, ele vai continuar em um certo momento dizendo para a gente: consequentemente, se a morada terrena é coisa tão efêmera, consequentemente, se a morada terrena são peculiares as provas e expiações, forçoso é se admitir que algures moradas há mais favorecidas, onde o espírito, conquanto aprisionado ainda numa carne material, possui em toda a plenitude os gozos inerentes à vida humana. Há planetas mais evoluídos que o nosso, onde a maldade já não existe mais. Aqueles que lá se encontram estão em processo ainda de construção e de burilamento, mas estão um pouquinho mais avançados que nós, e portanto têm a possibilidade de vivenciar e de sentir essa alegria com mais presença, com mais frequência. Muito bem, então ele diz: tal a razão porque Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores, para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão gravitar um dia. São os nossos esforços que nos tornarão dignos de viver em um mundo mais feliz. E aí, que pena, o Evangelho nos chama novamente ao trabalho, nos chama novamente à percepção dos nossos erros e deveres, para que, nos melhorando, tenhamos condições de estar em lugar mais feliz. Quando vos achardes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Essa é uma condicionante da felicidade. Sermos melhores. A busca da felicidade começa na busca do nosso melhoramento. Se estamos procurando a felicidade, se estamos procurando ser felizes sem nada fazer, não a encontraremos. Eu gosto muito de uma análise que o Alberto Almeida faz
em uma palestra que, ao menos para mim, me aparece muito no Instagram. Baseado dentro da análise psicológica, ele vai falar que há duas formas de se vivenciar essa felicidade. Uma felicidade egocentrada, que é a felicidade centrada no nosso ego, nessa construção psicológica que nós criamos acerca de si, e que a tudo deseja, e que todo bem nos aconteça, dizendo que é essa felicidade que nós sempre imputamos a algo que está para acontecer. Eu serei feliz quando eu alcançar tal situação. Serei feliz quando a minha mãe sair do hospital. Serei feliz quando eu melhorar no trabalho. Serei feliz quando eu estiver trabalhando no centro. Serei feliz quando eu estiver... Enfim. Ou seja, a felicidade não vive em mim. Ela vive em algum lugar condicionado a que algo aconteça. Mas então, se não acontece, a felicidade, ela não chega. Essa felicidade é uma felicidade muito infantil, daquela criança que ainda não tem habilidade suficiente para traduzir ou para transduzir, para ir além do que é mais factível a ela. A nós já não cabemos mais essa análise. Nós já podemos sair dessa perspectiva de uma felicidade que só estará ao meu lado quando eu lá chegar, para a percepção de uma felicidade que fala muito mais sobre a construção de algo. A felicidade, meus lindos, ela não está em algo externo, nem em alguma coisa, nem em condição alguma. A felicidade está na percepção que nós temos acerca dos esforços que nós estamos dando para garantir o nosso melhoramento, em auxílio ao próximo, em auxílio a si mesmo. Então a felicidade, ela não está lá, ela está no processo, ela está na construção. Como eu gosto muito de falar nas palestras que normalmente não são espíritas, ela está na congruência, na coerência do que eu sou, de quem eu desejo ser e no tanto de esforço que eu faço para atingir essa condição. Queremos ser felizes? Estamos fazendo o nosso papel? Não. Eu quero ser melhor. E a cada dia eu dou um passo. Mas eu sou chato, eu deixo de ser tão chato. Eu sou impaciente, eu estou trabalhando sempre a minha impaciência. Eu sou agressivo e eu tento melhorar isso em mim e com os outros. Nós não partimos para chegar a lugar algum sem reconhecer onde estamos, como na análise do GPS, que precisamos dizer aonde estamos para chegarmos em algum lugar. Então, para a gente finalizar essa análise do Evangelho, ele diz: assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa emulação vos anime, e que cada um de vós se despoje do homem velho. Eu gostaria muito que a felicidade chegasse em nossas mãos simplesmente como um presente que alguém nos dá. Mas a verdade é que se nós não buscarmos através das nossas ações essa felicidade, ela não chega. E onde é que nós iremos buscar essa felicidade? Quais são as ações que nós devemos realizar para sermos merecedores dessa felicidade? A proposta espírita nos recomenda o trabalho,
e a caridade. O doar-se, o sair de si para ir além, para ser para o outro alguma coisa que ele precisa. Dentro de uma análise mais psicológica, existe o que nós chamamos, e os amigos psicólogos talvez conheçam um pouco mais de propriedade, o que nós chamamos de psicologia positiva. Na psicologia positiva, há um autor, que é o Martin Seligman, que ele, se não considerado o pai da psicologia positiva, mas ele é visto como alguém que deu notoriedade a isso. Na psicologia, normalmente, nós estudamos o quê? As dores, as angústias e como, de alguma forma, aliviá-las. A psicologia positiva, ela vem como um momento pós, dizendo assim: por que não estudar os aspectos positivos da vida? Por que não estudar psicologicamente o que é que me traz alegria, satisfação, felicidade? E por aí vai. Então, dentro dessa análise de psicologia positiva, existe um acrônimo em que todos nós podemos aplicar e que ela está muito enquadrada e casadinha com a proposta da doutrina espírita. O acrônimo é o que a gente chama de PERMA. O P é um acrônimo de palavras na língua inglesa. O P fala sobre emoções positivas. Então ele diz assim: queremos ser mais felizes, é preciso na nossa vida incluir emoções positivas, como por exemplo a alegria, a gratidão. Será que quando nós saímos do centro espírita e vamos em ação, por exemplo, na campanha do quilo, será que ao voltar nós nos sentimos positivamente energizados? Eu acho que sim. Um sentimento de dever cumprido são emoções positivas. O E fala sobre engajamento. Queremos trazer mais felicidade na nossa vida? Sejamos ou estejamos engajados em algo ao qual nós, por si só, já fazemos porque gostamos. Eu, particularmente, sou professor, e aí eu amo falar, eu amo dar aula, eu amo ensinar as pessoas, até mesmo a minha filha, nem que seja na reclamação que eu dou nela, mas é sempre no tom de ensino. Então, exercer, por exemplo, para mim, ações como essa de hoje, entre tantas outras, ao qual a gente fala, a gente ensina, a gente explica e a gente leva a informação, para mim é prazerosíssimo. Se pudéssemos, ficaríamos a noite toda conversando e vocês me ouvindo. Isso é um engajamento que eles falam. O R vem de relacionamento, relações positivas. Estar com os nossos amigos, por exemplo, de um culto religioso como esse, não é agradável? Nós revemos, falamos, cumprimentamos, nos reconhecemos dentro dos mesmos anseios, das mesmas propostas. Nós estamos mantendo relações positivas, e nós podemos fazer isso também em nosso lar, em nosso trabalho. Vivenciar essas relações positivas é elemento contributivo à nossa felicidade. O M vem de significância. Aquilo que a gente faz, onde nós estamos, é preciso ser significativo. Eu acho a doutrina espírita algo que nos dá significância à vida, que nos ensina a proposta cristã e que nos auxilia constantemente nesse nosso processo de busca. Há um significado de estarmos aqui hoje.
Estamos buscando algo, estamos desejosos por algo. Se não fosse assim, não estaríamos aqui, estaríamos em casa assistindo uma novela, mas não é o caso. Todos nós temos um coração que pulsa por algo e acreditamos que aqui podemos encontrar. O A vem de realizações. É preciso alcançar alguma coisa, é preciso vivenciar situações ao qual alcançamos algo. É muito bonito quando os nossos amigos vêm ao centro e meses depois eles se mostram tão melhores em suas próprias condições, estão mais equilibrados, estão mais harmonizados, estão mais felizes, estão mais aprumados na vida. Isso fala sobre alcançar, isso fala sobre metas. Então, se quisermos, podemos transpor esse acrônimo da psicologia positiva para dentro da doutrina, estabelecendo boas relações, relacionamentos positivos, emoções positivas através do trabalho, que é o que a doutrina propõe: melhoramento, construção e transformação íntima e trabalho. É dessa maneira que nós vamos encontrar a felicidade, é dessa maneira que vamos nos sentir por direito pessoas que merecemos a felicidade. Eu mereço ser feliz. Às vezes a gente fala isso da boca para fora, porque no fundo carregamos vários elementos ali dentro que me impedem de ser felizes. A consciência não está 100% tranquila. Se tem uma coisa que me encanta muito, é perceber como que pessoas em situações tão difíceis mantêm um sorriso no rosto. E quando conversamos com elas, elas dizem assim: mesmo diante das dificuldades, eu sou feliz. Me encanta muito porque existem situações em que eu me coloco naquele lugar e eu digo: meu Deus, será que eu seria ou estaria feliz? Certa vez eu conversei com um rapaz de 30 e poucos anos que tinha tido um câncer no testículo. Ele fez um processo cirúrgico, removeu o testículo e na volta ele detectou uma metástase ao corpo todo, ao qual o pulmão havia sido mais acometido. Ele estava com um terço na mão e de alguma maneira ele sorria e dizia que seguia firme, porque com Jesus ele estava feliz. Eu sinceramente não soube nem o que dizer a ele. Eu só concordei, saí e disse: meu Deus, de onde nós tiramos tanta força, tanta alegria? De onde nós conseguimos nos perceber felizes dentro de tantas angústias? Eu fui pensar comigo mesmo quais eram os grandes representantes da felicidade. E aí eu me deparei com algumas personalidades que vocês devem conhecer, como Chico Xavier. Mas eu não me achei, nem de longe, perto de uma vida como de Chico. Então eu tentei ir para outras pessoas e também não cheguei lá. Foi quando eu me lembrei do Boa Nova. E aí eu me lembrei especialmente de uma pessoa que talvez se aproxime mais da vida e da realidade que todos nós carregamos. Maria de Magdala. Para quem não conhece, Maria de Magdala era uma jovem muito bonita que vivia entregue aos prazeres. Todos os homens estavam ao seu pé. Mas Maria de Magdala carregava em seu coração um desalento que apenas as mensagens que ela ouvia acerca de Jesus eram capazes de aliviar. Jesus chamava todos nós para uma nova vida.
uma vida de uma certa renúncia, mas uma vida também mais feliz. Então, Maria, envolvida por seus pensamentos, em um determinado momento se encontra com Jesus na casa de Simão Pedro e trava uma conversa com ele, e ela diz assim: Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a clarividência do céu e podeis advir como tenho vivido. Sou uma filha do pecado. Ela se reconhece, ela não desejou vestir uma roupagem que não tinha, até porque Jesus a veria de qualquer forma. Todos me condenam. Entretanto, mestre, observai como tenho sede do verdadeiro amor. Ela estava se pondo a uma transformação, a um melhoramento íntimo, a uma mudança de vida, uma mudança que todos nós deveríamos, cada um ao nosso modo, se propor, se assim desejamos alcançar a felicidade relativa aqui na terra. Então Jesus fala para ela: Maria, levanta os olhos para o céu, regozija-te no caminho, porque escutaste a boa nova do reino de Deus. Então ele diz: sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. As bênçãos de Deus caem sobre todos nós, nos convidando e nos chamando a uma vida nova, a vida do novo homem. Há uma passagem no Evangelho que fala sobre o homem de bem. Vocês já leram? Está lá o roteiro para uma vida mais feliz. Sejamos bons, sejamos indulgentes, benevolentes. Se estivermos acima, dentro das análises profissionais, tendo como outros indivíduos sob o nosso controle, sejamos justos. Então ele lista lá para a gente tudo que nós precisávamos ser e vivenciar para sermos esse homem de bem. Sentes hoje esse novo sol a iluminar-te o destino. Caminha agora sob a sua luz, porque o amor cobre a multidão de pecados. Olha que coisa linda, quer dizer, vivemos, temos os nossos erros e pagaremos por ele, mas o amor há de cobrir tudo isso. Amar é então a proposta libertadora do sofrimento e de uma vida mais feliz. Somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Viver bem é saber-se imolar-se. Maria de Magdala então pergunta a ele: Senhor, quando tu partiste, como ficarei? E ele diz: certamente que partirei, mas estaremos eternamente reunidos em espírito. Quanto ao futuro, com o infinito de suas perspectivas, é necessário que cada um tome sua cruz e busque da porta estreita da redenção, colocando acima de tudo a felicidade, a fidelidade a Deus e, em segundo lugar, a perfeita confiança em si mesmo. Maria de Magdala então deixa aquela vida e se dedica a viver aos ensinamentos de Jesus. Mas Maria de Magdala, ela havia feito ou vivido e de alguma maneira havia necessidade de reparação. Quando Jesus vai, os apóstolos não quiseram que Maria fosse com eles, não confiavam. Uma mulher que havia vivido uma vida fácil, e então Maria
sente-se sozinha, mas resignada, pelas lições que recebeu do Cristo. Resistiu a todas as propostas condenáveis que a solicitavam para uma nova queda de sentimentos. Sem recursos para viver agora, trabalhou pela própria manutenção. Ela compreendeu que palmilhava agora o caminho estreito onde ia só, com a sua confiança em Jesus. Maria de Magdala não estava passando por momentos agradáveis, mas estava firme e confiante em Jesus. Ela queria falar sobre ele. Chegam então a Dalmanuta os leprosos, e ela vê nesses leprosos a oportunidade de servir, de trabalhar, divulgando então as lições que Jesus havia deixado para cada um de nós. Dali em diante, todas as tardes, a mensageira do Evangelho reunia a turba de seus novos amigos e lhe dizia o ensinamento de Jesus. Em breve tempo, sua epiderme apresentava igualmente manchas violáceas. Maria havia adquirido a lepra. Muito bem, o que fazer? Seguir, continuar, com fé em Jesus. Ela compreendeu a sua nova situação e recordou a recomendação do Messias de que somente sabiam viver os que sabiam imolar-se, passar pelas dificuldades, viver aquelas dores com bom ânimo, com alegria, firme, com fé. Em um dado momento, Maria de Magdala deseja rever antigas afeições que se encontravam na cidade de Éfeso. Então ela parte em peregrinação difícil e angustiosa. Me permitam aqui, para finalizar, ler um pequeno trecho, quando ela diz: uma noite atingiram o auge as profundas dores que sentia. Ela sentia muitas dores em razão da sua condição. Sua alma estava iluminada por brandas reminiscências, e não obstante seus olhos se acharem selados pelas pálpebras entumecidas, via com os olhos da imaginação o lago querido, os companheiros de fé, o mestre bem-amado. Seu espírito parecia transpor as fronteiras da eternidade radiosa. Em um dado momento, observou-se que o seu peito não mais arfava. Maria, no entanto, experimentava consoladora sensação de alívio. Sentia-se sob as árvores de Cafarnaum e esperava o Messias. As aves cantavam nos ramos próximos e as ondas, sussurrantes, vinham beijar-lhe os pés. Foi nesse momento que Maria de Magdala viu Jesus aproximando-se dela, as mãos abertas, e ela se posternou, exclamando como antigamente: Senhor. Jesus recolheu-a brandamente nos braços e murmurou: Maria, já passaste a porta estreita, amaste muito, vem, eu te espero aqui. A vida de Maria de Magdala não foi uma vida das mais alegres, mas foi uma vida transformada, e em razão dessa transformação íntima, pôde vivenciar a verdadeira felicidade. A felicidade que foi dada não apenas vendo-se como matéria, mas sobretudo entendendo que, enquanto espírito que era, essa felicidade não era deste mundo, mas viveu de maneira firme, resignada, com fé, e nos seus últimos momentos de vida
e nos seus primeiros momentos na vida espiritual teve a oportunidade de ver e ser recebida por Jesus. Que nós tenhamos em Maria de Magdala um exemplo de imolação, de construção, de transformação, e que possamos mudar os nossos valores, que possamos reconhecer que a felicidade não está no carro novo, não está no presente de final de ano, mas está na transformação que daremos cada um ao nosso tempo a partir deste momento. A partir da noite de hoje, buscaremos ser melhores, diferentes. Iremos nos transformar, assim como Maria de Magdala, no homem velho para o homem novo. Eu agradeço muito a oportunidade que tive, ao Géia pelo convite e a todos vocês pela paciência. Que Deus abençoe a todos nós. Assim seja.